A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Mais um podcast. Não deu certo o podcast no Spotify porque acho que tem que pagar, né? E eu não consegui enviar nenhum áudio para lá, então eu fiz um podcast no Podbean, que é totalmente gratuito, já foi testado e tá lá. Então, quem quiser acompanhar, posteriormente eu vou passar os áudios do canal Ação em Cristo no YouTube todo para lá. Mas enfim, hoje vamos falar sobre um assunto que me preocupa e surpreendeu bastante, né? Eu soube recentemente que alguns líderes religiosos estão ensinando que fazer jejum, né, de apenas 3 horas é um jejum, né? Ficar 3 horas sem comer é um jejum. E isso está levando a uma banalização, né, do jejum, porque além de 3 horas, né, não ser realmente um jejum, né, e eles dizem que isso banaliza o jejum, torna o jejum uma coisa de pouca ou nenhuma importância, pois muitos já estão considerando até que ficar 1 hora sem comer já é um jejum. Imagine, 1 hora sem comer é jejum. Aí a pessoa fica 1 hora sem comer e diz que jejua, né? Ou tem para si que jejua. E na verdade não é um jejum, né? Pois 3, 4 horas sem comer a gente fica no dia a dia o tempo todo. Isso não é jejuar, né? As pessoas não sabem o significado real de jejuar, né? E esses líderes religiosos não passam esse significado para os membros de suas igrejas, e na ignorância eles vão na conversa do líder lá, porque as pessoas, a maioria dos evangélicos não lê a Bíblia, os que leem a Bíblia assim, geralmente de forma aleatória, abre a Bíblia num determinado lugar ali e espera que o Espírito Santo guie para que encontre ali um trecho, um versículo, um capítulo para ler por orientação do Espírito Santo. Eu não sou contra fazer isso, né? Acho positivo até fazer isso, né? Isso mostra fé, né? Mostra que você quer ser guiado por Deus, pela palavra de Deus. Mas eu particularmente não tenho feito isso. Já fiz algumas vezes no passado, mas eu tenho lido a Bíblia na sequência mesmo, para completar a leitura dela por inteiro, né? Eu já fiz vários programas de leitura da Bíblia no passado, mas na época eu era testemunho de Jeová, era tudo diferente, né? Às vezes eu lia a Bíblia só por ler, né? Só para cumprir um cronograma, lia por cima. A Bíblia deles também é bem diferente, né? A nova então piorou. E enfim, mas enfim, eu lia a Bíblia por cima, só para cumprir meta, né? Cumprir, e não tinha o Espírito Santo, então era diferente. Hoje eu já leio com atenção, hoje, né, eu tenho a guia do Espírito Santo, então muda tudo, né? Mudou completamente. Hoje realmente eu compreendo as Escrituras porque eu leio as Escrituras, do Espírito Santo me guia, né? Mas no passado não. Mas enfim, se a pessoa quer abrir um lugar aleatório, tudo bem, mas ela tem também que ter um cronograma de leitura para ler a Bíblia em sequência, porque é importante ler a Bíblia toda para a gente entender as Escrituras, né? Por não ter essa leitura, esse entendimento, né, das Escrituras, né, que não é também só ler por ler, né? Você tem que ler, parar para pensar no assunto, pedir a orientação do Espírito Santo, né? É bom sempre antes de começar a ler, orar, pedir a orientação do Espírito Santo para entender as Escrituras e ler com atenção, parar para pensar, né, no assunto, ver o que você aprendeu, como você pode usar aquilo no seu dia a dia. Eu já até entrei em um outro assunto aqui, né, mas está conectado, porque infelizmente é pura ignorância, por falta de conhecimento que, assim como o povo de Israel perecia, né, muitos cristãos hoje perecem também por falta de conhecimento, por seguir líderes, seguir pastores e outros líderes religiosos, ao invés
de seguir padres, etc., mas não seguir as escrituras. Então vamos começar a entender, em primeiro lugar, qual o propósito de jejuar, né? É preciso ter isso em mente, qual o propósito de jejuar, né? Porque muita gente, pelo visto, está jejuando sem saber por que jejuar, né? Acham que jejuar é só uma forma assim de conseguir favores divinos, né? Fazer jejum para conseguir favores divinos, né? Mas não sabe o que é realmente jejuar, qual o propósito de jejuar, certo? Vamos ver então que o nosso Pai Eterno, ele diz aqui nas Escrituras, em Levítico, capítulo 16, versículo 29. Levítico, capítulo 16, versículo 29. Diz assim: E isto vos será por estatuto eterno: no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Veja, isso é estatuto eterno: no 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma. Então, esse era o propósito do jejum. Aqui ele está falando de jejuar. Ele está falando aqui sobre o jejum. Então, era um dia sagrado em que não se fazia trabalho algum e as pessoas aproveitavam para jejuar. O objetivo do jejum é esse: afligir a alma, é negar a si mesmo. Por isso que se faz o jejum, porque você para de comer, para de beber, e o jejum correto é você não comer nem beber absolutamente nada, nem água, né? Tem gente que faz jejum bebendo água, mas o ideal é não comer nem beber nada, nem mesmo água. Aí você nega totalmente a si mesmo, você não vai satisfazer sua fome, não vai satisfazer sua sede, entendeu? Você vai negar a si mesmo em prol de outro, em prol do Pai Eterno. Isso está conectado diretamente com o Amém, como nós já vimos no vídeo que eu fiz anteriormente sobre o significado do Amém, que significa resignado, né? E resignado é você negar a si mesmo, você abrir mão de si por outro. Então, quando você diz Amém, você está dizendo que você está disposto a negar a si mesmo por Deus, por nosso Pai Eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E até mesmo por outra pessoa, pelo próximo, né? Então, o jejum e o amém estão conectados diretamente, né? Porque amém é você negar a si mesmo, né? E jejuar também é a mesma coisa, basicamente, é você negar a si mesmo. Você passa ali fome e sede para se purificar e para colocar o eterno em primeiro lugar, né? Você nega a si em prol do eterno, você dedica aquele dia ao eterno, aquele dia de jejum, né? E ali você nega a si e dedica-se à oração e ao jejum, ou seja, se entrega totalmente ao Pai Eterno, né? Negando a si mesmo. Isso é muito importante, isso mostra também que você não é um escravo dos desejos carnais, dos desejos da carne, dos desejos dos olhos, né? Então é uma forma de libertação também, o jejum é uma forma de libertação, nos liberta dessa escravidão dos desejos da carne, né? Dos desejos humanos. Isso é muito interessante. E o jejum, né, que quando se fazia o jejum, não se fazia apenas a abstinência, né, de comida e de água. Havia mais envolvido no jejum, né? O jejum também envolvia humilhação. Vamos ler aqui o relato de Acabe, no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Eu vou ler para que os irmãos e amigos compreendam a partir do versículo 23 em diante. Veja aqui o que ocorreu com Acabe. 1 Reis, capítulo 21, de 23 a 29. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel.
aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe que se vendeu para executar a impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu quando Acabe ouviu aquelas palavras que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne e jejuou e se deitou em panos de saco e seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Vês tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim? Não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Então, veja que o relato aqui deixa bem claro que o jejum envolvia também se humilhar, né? As pessoas se vestiam de pano de saco, né? Que era o saco mesmo de pano, né? Que é usado para armazenar cereais e tudo mais. Era um saco de pano, a pessoa vestia aquele saco de pano, era a vestimenta mais simples e barata que tinha, talvez seja até hoje, né? E se vestia com aquilo ali. E também dormia, né? Se deitava em panos de saco, né? E geralmente era um costume também jogar cinzas, né? Sobre a cabeça ou terra, né? Isso era uma demonstração pública, né, de humilhação. E Acabe era um rei, né? Acabe era rei, né? Um rei, né? Colocar roupas de saco, né? As roupas mais simples e baratas, jogar cinzas, né? Sobre sua cabeça, dormir sobre panos de saco, né? Então ele humilhou-se, né? Perante todo o povo, perante Deus, né? Então, por conta disso, veja a misericórdia do Eterno. É tão grande que mesmo Acabe, sendo uma pessoa imprestável, né, que desviou todo o povo para a idolatria e outras práticas abomináveis, né, a mulher dele também vivia aprontando coisas, né, e ele, na sua misericórdia, deixou passar aquilo ali para Acabe e transferiu então para a sua descendência a punição. Então veja que a importância aqui do jejum e da humilhação, as duas coisas têm que andar juntas, né? Não basta a gente também só jejuar, a gente tem que negar a nós mesmos, né? Temos que nos humilhar também. E como fazemos isso? No dia que você for jejuar, você põe as suas vestes mais simples, mais baratas que você tiver, né? Você pode também jogar cinza sobre a sua cabeça ou terra, né? Se não tiver a cinza. Aí sim você está fazendo um jejum completo, né? E o tempo mínimo para jejum é de 12 horas. Quando você fica 12 horas sem comer nada ou sem comer carne, se você por algum motivo, alguma restrição médica, né, você não puder ficar muito tempo sem comer carne, sem comer nada, você pode se abster de comer carne, né? Se você ficar sem comer carne durante 12 horas, o efeito no corpo é o mesmo de você não comer nada. Então, é muito simples, né, superar. Não há necessidade de você, né, fazer jejum de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, que não é jejum, na verdade. O corpo não reconhece e nem o Pai Eterno reconhece também isso como um jejum. Você ficar 2, 3 horas, 6 horas, o mínimo é 12 horas. O ideal é que você reserve um dia da semana, toda semana, para jejuar. Isso vai ser um dia dedicado ao Eterno, um dia que você vai reservar para Ele. Pode ser também uma vez por mês, se você tiver algum problema de saúde e não puder fazer toda semana, faz uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Reserve um dia lá em que você não vai comer nem beber nada, né? Dependendo aí de suas capacidades. Você pode começar de leve, né? Com 12 horas apenas, se você está começando. Pode começar abstendo-se de carne por 12 horas, depois 12 horas sem comer nada, depois sem beber água. Assim vai indo progressivamente até você se acostumar.
E então você vai fazer o jejum aí, reservar um dia para não comer e nem beber nada, né, um dia inteiro. E se humilhar, né? Colocar sua veste mais simples, jogar cinzas ou terra sobre sua cabeça, né? Se humilhar e se dedicar ali à oração e ao jejum, se humilhando perante o Eterno. Isso é uma forma de você buscar ajuda do Eterno. Acabe buscou aqui o perdão, né? Se você cometeu um pecado, você pode fazer isso para buscar o perdão. Você pode usar isso com regularidade também, para além de buscar o perdão, buscar ajuda, né? Se está precisando de alguma ajuda, né? Ou ajudar alguém, né? A orar por alguém, né? Que está precisando. Sempre tem pessoas precisando, né? De oração. Então, é sempre bom você reservar um dia para negar a si mesmo e se humilhar perante o Eterno e buscar a sua ajuda, buscar ajuda para outras pessoas também. Bom, eu ia ler aqui também Crônicas, né? Que fala basicamente a mesma coisa, né? Um relato em Crônicas, mas é basicamente a mesma coisa, né? Necessidade de se humilhar, né, perante o Eterno, e o jejum era sempre feito dessa forma, para que ficasse evidente também não só o negar a si mesmo, mas a humilhação, né? A humilhação, a submissão ao Eterno. Isso é muito importante, a gente mostrar sempre submissão ao nosso Pai Eterno. Então, basicamente é isso. Agora, existe o jejum que é mais importante, né? Que é a gente servir, né, ao nosso Pai Eterno de todo o coração, de toda a nossa alma, né? Amar a Ele e amar o próximo como a nós mesmos, né? Esse é o jejum mais importante, né? O povo de Israel muitas vezes fazia jejum, inclusive os líderes religiosos, fariseus, né, para aparecer e fazia o jejum e logo em seguida já estava brigando. Isso está em Isaías, esse relato. Muitas vezes eles brigavam, né? Estavam ali no jejum e estava brigando, trocando socos, ou acabou o jejum, já iam brigar, né? Discutir e até sair na paulada, né? Uns com os outros. Aí no caso aquele jejum serviu para quê, né? Tava jejuando ali, pedindo perdão, se humilhando, mas logo em seguida já está atacando o próximo, né? Violando o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, o mais importante não é você fazer jejum, né, e se humilhar. O mais importante é você guardar os mandamentos, que é amar o nosso Deus, nosso Pai eterno, de todo o coração, de toda a alma, e amar o próximo como a si mesmo, né? E o amar o próximo é você ajudar aquele que precisa, não só em sentido espiritual como material, né? Hoje em dia, infelizmente, se pensa na questão espiritual, mas se nega a parte material, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, né? Sobre o fim do cristianismo, vai ser o título, onde eu vou então abordar essa questão de que hoje em dia as pessoas estão negando, né, a ajuda material, muitas vezes, do próximo, alegando que se o próximo satisfazer a sua necessidade espiritual, vai ter também suas necessidades materiais automaticamente atendidas, então não há necessidade de o cristão hoje ajudar o próximo materialmente. Infelizmente isso tem sido ensinado nas igrejas, e eu vou abordar isso no próximo vídeo. Obrigado aí ao irmão Edson de Camaçari, presbítero, irmão Hélio, pastor da igreja também Assembleia de Deus em Camaçari, que tem acompanhado aqui o canal. É gratificante para mim ter vocês aqui. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Se você gostou,
compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente, deixa aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.